Saturno. Lá, puta que pariu. Daí vendo que tinha vulcão ali jorrando, então não tinha. Não é questão de achar ou não achar. Mas cuidado, o Galileu também, não, certo, não concordo contigo, mas a gente também às vezes fica, coitado, a gente fica atribuindo ao Galileu esse aspecto dele ver para crer, mas Galileu também, naquele livro dele lá do diálogo sobre as duas novas ciências, né, tem um momento que tem um diálogo entre o Simplício e o outro, e o cara fala, mas eu medi, não deu. Ele falou, então está errado, porque isso tem que ser assim. Então Galileu também sabia que ele tinha que encontrar o que ele já previa. Ele não eu vou primeiro medir para depois dizer. Isso aí é bem claro no trecho lá do livro, em que um personagem diz, mas professor, eu fiz a medida, não sei o quê, e não está dando. Ele fala, então refaça tudo, porque tem que dar. Está errada a tua medida, não é o experimento que está certo, é o que tem que estar certo, é isso aqui. Então eu acho que até Galileu também não era tão galileano. A gente aqui fica assim um pouquinho, vamos dizer assim, caricaturizou Galileu como sendo aquele cara que eu meço para deduzir. Não, eu também deduzo e eu vou para o laboratório para medir. Se a medida deu errado, refaz, porque a teoria tem que estar certa. Tá bom? Essa discussão vai vir sempre. E vai ser cada vez mais importante daqui para frente. Agora que o LHC está bombando mesmo, vai bombar até 2030, se Deus quiser. Você pode ter certeza que vai ter muito colóquio de filosofia da ciência, de epistemologia em cima do LHC. Tem muita coisa, as pessoas estão interessadas no LHC. Ele estava conversando esse dia com um cara da FGV, cara da administração. Aí a gente estava falando sobre. A gente estava conversando, assim, uma conversa informal. Aí eu estava falando com ele que. Ele falou, qual é a relação entre administração e física? Eu falei, cara, entre administração e física. Entre administração e física. Administração. Fazer administração lá no, naquele, tem um lá que é ligado à FGV, IBMEC, né? Então, eu falei, primeiro de tudo, a administração é importante porque a gente em física tem que fazer projetos, às vezes a gente não fura prazo de relatório, a gente é muito indisciplinado, então a administração em ciência é claro que é super, hiper importante. Eu falei, cara, tem um processo, uma coisa muito interessante que é muito legal para a administração. Como é que vocês, que tipo de empresa você administra? Uma empresa com que porte? Agora eu falei, imagina um LHC, que você tem uma máquina que custou 10 milhões de dólares, que fica na Europa. Você tem, hoje eu não sei, mas deve ser mais de 5 mil pessoas trabalhando no LHC no mundo afora. Então você fala, agora imagina 5 mil físicos, 5 mil egos desse tamanho, você administrar 5 mil egos dilatados. São fanáticos. Também, longe um do outro, num experimento que é muito virtual. Cara, isso é um desafio para a administração. Fazer uma tese de doutorado sobre a administração de uma grande... E o negócio é super, hiper organizado, as colaborações são todas divididas. O negócio, eu falei para ele, cara, o negócio funciona certinho, o pessoal é fantástico. A administração do LHC é um show. Tem o espírito do Roberto Parinto? Não tem não. O espírito do Tirá, quem está por trás de tudo é o Carinho. Eu acho que o vovô está por trás de tudo. Eu acho que no LHC também tem o espírito do Dr. Roberto Marinho. Não tem mesmo. Eles vão botando as notícias também que querem. Bom, aí é outra coisa. Mas aí é a pressa do liso do cérebro, não são os cientistas. Aí é a pressa do liso. Bom, então, pessoal, vamos colocar na pauta do nosso curso esse tipo de desenvolver esse tipo de feeling. O que é uma interação, afinal de contas? Qual é o instrumental mais aproximado, mais rústico que eu uso para caracterizar uma interação? Constante de acoplamento, sessões de choque, tempos típicos de decaimento, distâncias típicas de interação, tipo de processo atrativo, repulsivo, lei de queda da força, lei de comportamento da força com a distância, dependência no spin. Quer dizer, hoje a gente tem muitos, então vamos ver, a interação. Se a gente for olhar a interação, a gente então tem muitos critérios para olhar a interação. Na década de 30 você olhava como coisa. Hoje não dá para olhar para uma coisa só, a gente vai olhar para várias coisas, né? Por exemplo, as escalas características, né? Bom, vamos começar sendo diraquiano. Eu lembro que a primeira medida, você aprovada no LHC, quando botou 3-4 anos atrás, você lembra qual foi? O que foi? A primeira medida, poder ser assim, está exato no LHC, há
3, 4 anos atrás, foi a primeira vez que rodou. Rodou, começou a Muito rodar. antes do Higgs. Sei. Você lembra qual foi? Não. Você lembra? Lembra o que era? Lembro a lei de decaimento, a lei de... Do positivo. Isso, eu lembro, teve um trabalho do Constantino que ligava medidas da LHC, a parte estatística, né? A parte elétrica, isso mesmo. Simetrias e graus de liberdade. Quer dizer, uma interação é caráter. Graus de liberdade, o que eu estou querendo dizer? Na verdade, são os campos. Né? Então, uma simetria está ligada a um certo padrão de campos. Você pode identificar que tipo de... Esses graus de liberdade, na verdade, são as partículas, né? Então, esse é um primeiro aspecto de uma simetria. Então, por que é SO3, por que é SO2, por que é 1, nós vamos fazer agora. Simetrias é uma coisa importante. Depois, um aspecto mais fenomenológico, a gente vai olhar as escalas características, tanto escalas de distância, né, quanto escalas de tempo, escalas características daquela interação. Os tempos de decaimento são da faixa de quanto essas escalas características, vamos dizer, tanto no tempo, quanto nas distâncias, quanto a de distância, como também nas energias, né? Então eu vou ter vários tipos de escala. A escala típica da QCD a 200 GeV, a escala típica da interação fraca, como nós vamos ver, 240 a escala típica da interação fraca é 200 MeV, a escala típica da interação forte. A interação forte é cerca de 240 MeV. A interação fraca, cerca de 246 GeV. A interação eletromagnética na faixa de 1 MeV. Então as interações, elas têm escalas típicas de energia, tempos típicos dos processos, né? Em quanto tempo ocorre a interação eletromagnética? Um processo eletromagnético se processa em quanto tempo? 10 a menos 16 segundos. Um processo de interação forte se processa em 10 a menos 23 segundos. Um processo de interação fraca pode ser de 10 a menos 6 segundos até na faixa de segundos. Então, as interações têm escalas típicas na distância. Interação eletromagnética, distâncias típicas de quê? Atômicas, né? Na faixa do nano. Interação nuclear, faixa típica Fermi, né? Femto, 10 a menos 15 metros, né? Escala nuclear fraca, 10 a menos 17 metros. Então, todas as interações, eu não estou querendo fazer tabelinha, né? De pré-vestibular, mas assim, as interações têm seus números associados, né? Então mais ou menos isso é um padrão, são as escalas características, isso aí já me dá. Se eu pegar um processo que agora me apareça com um tempo tipo de 10 a menos 43 segundos, está completamente fora do padrão. Se eu tiver certeza que eu tenho um decaimento de 10 a menos 43 segundos, é um decaimento grave, quer dizer, é o tempo de Planck. Então você fala, estou diante de uma nova interação. Então, essas escalas são muito importantes também. Depois também, as seções de choque, quer dizer, os valores típicos, né? As ordens, né? As estimativas típicas, né? Então, você vai botar mesmo os valores típicos, né? Os valores característicos. De choque. Depois, mais ou menos, né, também as constantes de acoplamento, quer dizer, as escalas, né, esse G para mim é constante de acoplamento. Então, as constantes de acoplamento também elas estão ligadas, né, a um processo a um procedimento que pode me dar uma informação boa sobre as interações, que é mais, bom, eu diria seções de choque, as massas características também, mas eu diria que as escalas, quando eu falo de escalas de energia, eu estou falando também de escalas de massa. Então vamos colocar escalas típicas de energia, escalas típicas de massa. Por exemplo, nas interações fortes, né, as massas são as massas dos quartos, taxa de média. Nas interações fracas, as massas são GeV, W, né? W mais, W menos, 81 GeV, W, Z0, 80 GeV, Z0, 91 GeV. Então, as massas características, né? Então, mas eu colocaria que as massas estão embutidas nas escalas características, né? Massa e energia, basicamente está ligada. Seção de choque e as constantes de acoplamento que
numa linguagem mais assim, terra-terra, são parâmetros, mas que a gente sabe que, na verdade, do ponto de vista das teorias de campos, são funções, mas a gente olha como parâmetros. Eu diria que isso aí são, assim, os aspectos mais fundamentais. Claro que aí processos de decaimento, né? Mas aí eu acho que, por exemplo, talvez a formação de estruturas. Eu colocaria isso aqui também como um critério que eu vejo, né? Por exemplo, a interação fraca não forma nada. Então isso aí já coloca ela numa posição meio singular. A interação eletromagnética forma átomo. A interação nuclear forma próton, forma núcleo, forma próton, forma nêutron, forma núcleo. A interação eletromagnética forma átomo, a interação fraca não forma nada, a interação gravitacional forma largas estruturas. Então, você também perceber que a formação de certas estruturas, elas podem ser um indicativo de uma nova interação. Por exemplo, se o Higgs é composto, isso é uma estrutura composta. Então, se o Higgs aparece, a gente detecta lá na frente algum Higgs composto, a gente está detectando uma nova interação. Porque o Higgs não é composto por causa do eletromagnetismo nem da interação fraca. Então, se a gente começar a, de repente, a gente lá na frente, muito lá na frente, vai no sonho do vovô Dirac e diz: o elétron é composto. O que compõe o elétron? Segundo Dirac, os singletons. Então, que interação é essa que dá a dinâmica dos singletons? Ou lá no salão Paty, que eram os prédios, né? Então, que dinâmica? Então, quer dizer, se você começa a descobrir novas estruturas, você começa a se perguntar: o aparecimento de estruturas atípicas pode ser a indicação de uma nova interação. Eu acho que isso aí também é uma coisa importante. Por exemplo, uma estrutura atípica que a gente tem hoje, que a gente se pergunta se não tem novas interações ali, é a matéria escura. Então, essas regiões de matéria escura na nossa galáxia, esses halos, né, de matéria escura, são aglomerados. Você tem uma estrutura ali altamente macroscópica, densa, de matéria escura. Será que o que liga a matéria escura, quer dizer, a matéria escura não está no modelo padrão. Então, qual é a física que é responsável pela formação de estruturas como a matéria escura? Pode ser que tenha uma nova força ali. Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que estar atento. A formação os intermediários, os bons intermediários, estariam também. Olha aí, cara, eu diria que os bons intermediários eles têm repercussão. Quer dizer, estão, vamos dizer, na onda das partículas que você tem. Mas eu acho que eles têm repercussão nas escalas características, porque dependendo da massa dos bósons intermediários, por que a interação fraca tem uma escala de tempo tão grande? Por quê? Porque o bóson W+, o bolo W- e o Z0 são muito massivos. Então, uma partícula como o nêutron, ela custa tanto a decair, porque, na verdade, o processo que está ligado ao decaimento beta do nêutron é o decaimento do quark D no quark U. E a interação do quark D com o quark U é feita numa interação com W mais e o elétron. Com W mais e o elétron. Com W e o elétron. Então, você produzir um W que é muito massivo é um processo que requer muita energia. Então, o nêutron decai muito lentamente porque o W é uma massa muito grande. Então, eu estou dizendo, você poderia colocar os bósons intermediários, mas eu acho que aí fica, você não tem, assim, de longe você não tem muito acesso a isso. Eu estou colocando assim, aquelas grandezas que seriam mais senso comum para a gente poder descobrir uma interação. Eu acho que a massa do W, a massa dos intermediários, ela está embutida aqui. Ela está embutida aqui. Ela está embutida aqui também. Então, eu acho que isso eu não colocaria como uma coisa tão primária, porque está um pouquinho, é menos galileano. Eu estou colocando aqui um pouco as coisas que poderiam, como você diz, ser um pouquinho mais galileanas. Aquilo que eu meço, está no laboratório e eu vejo. Eu vejo porque os computadores me dão lá, processamento de dados me dão as sessões de choque, me dão lá os eventos. Então, mas eu estou dizendo, é alguma coisa que chega a mim sob a forma de um dado. Então eu colocaria, agora, claro que se eu quiser ser rigoroso, ser diraquiano, eu colocaria a simetria implica setor de bósons vetoriais ou bósons intermediários, mas aí eu acho que isso aí é um pouquinho fora desse senso de observação, dessa primeira visão mais intuitiva. Tá?
Mas está embutido, tá certo? Por exemplo, a pergunta tem mais assim, Einstein, Sim. quisesse fazer uma unificação. Ele quis. Fazer unificação? É, Ele a quis. partir desses tópicos de interação. Sei. Certo. Ele, em qual ponto, vamos dizer, para quem é de privilegiados, assim, né? Quer dizer, a questão, bom, a unificação é um assunto um pouco aberto, né? Mas para quem é de privilegiados, a unificação tem que ser feita através dos bónus tutoriais, né? Você tem que saber de Einstein, o representante de Einstein, que é o Jusmar. Você que é cosmólogo sobre Einstein, eu sei muito pouco. Você que é o emissário aqui, né? A entidade mediúnica que recebe Einstein aí para nós. E Einstein dizia, eu recebo de Iraque, por exemplo, você recebe Einstein. Faz parte do passado. Faz parte do... Você agora quer ser iraquiano, né? Contar a de Iraque sobre Mas você. um comentário O Salam? sobre o que tinha demonstrado aí. Eu acho que, claro que é uma analogia meio por alto, mas quando você pensa que se você ficasse olhando uma luneta da luz visível, você não ia conseguir ver a atividade do centro da galáxia, você não ia conseguir ver raio gama chegando. E isso me parece um pouco também virtual, porque assim, você viu que tem raio-x tardiamente, faz 100 anos isso. Raio-x você não tinha. Então você viu viu que tinha raio-x, aí criou um modelo para explicar como é que o raio-x era criado, aí criou uma máquina que decodificava o sinal do raio-x, fazendo o caminho contrário, e o computador te dá uma imagem. Sim, você acredita nisso? Isso para você é de verdade? Tudo bem, raio-x é atômico, mas para mim eu também não vejo átomo. O olho humano não vê átomo tanto quanto eu não vejo o botão de Higgs. Mas é uma escala mais próxima. Para mim não importa. Sim, eu não enxergo. Então, para mim, quando eu vejo uma imagem raio-x, é só um filtro diferente. Então, quando eu falo em LHC, eu construí o LHC com base na teoria, que a gente tem. Se em algum momento você construir outro LHC, para mim tem um filtro diferente que vai te dar algo a mais, mas não vai invalidar o que foi visto ali. Foi lá, mediu, o cara está lá, ele existe. Mas depende do modelo. Depende. Mas mediu. Pois é, o modelo civil, tem um modelo que ele falou, para guiar, para construir. Eu acho que essa aqui é a questão. Não tem que partir de algum mas se fosse um outro modelo, eu acho que tudo vem do background de teoria. Você poderia lá atrás, do Galileu, não falar em força, não falar em velocidade, não falar em momento, assim, extinguir a humanidade, começar do zero. Talvez seu experimento fosse completamente diferente. Você medisse um Higgs em outro local, com outra massa, mas mediu, está lá. A gente não tem como negar tudo que está feito. Que a ciência é uma representação, não tem não é uma descrição da natureza. Então, nesse sentido, você fez o experimento, está lá e... Como se tivesse evolução de uma partícula. Se você vê a evolução de uma partícula, você quer vê-la no estado final. Você vai botar o seu detetor aonde? No universo inteiro, não. Você dá um chute inicial, você bota a condição inicial e supõe que ela vai para algum lugar, alguma região. E essa região é onde você bota geralmente o seu detetor. E é isso que você faz com a física. Dá uma condição inicial, que seria uma... Exato, você tem que propor e depois você tem os desvios, né? O bacana é Aí você faz um exemplo disso. Eu acho que olhar pela luneta e chamar de galileano só está valendo porque nosso olho enxerga a luz. Certo. A parte que você sai da luz visível, acabou. É tudo representação, é tudo um equipamento que mede, que você mandou ele medir e te dá a resposta. Pode transformar em frequência. Eu não vejo nenhum experimento. Eu não sou exagerando um pouco mais do que o Mar falou. Na verdade, se você for pensar filosoficamente mais fundo, nada é real. Porque tudo é associado a o seu cérebro está. É uma representação nossa, né? Então, nem o que você vê no visível você pode dizer que está ali de verdade. Você poderia supor que você está numa matriz. Então, realmente, nada é real. A gente vai nessa direção, assim,
concordo contigo. Eu acho que a gente está fazendo de representações, a realidade é uma representação nossa, né? E a gente faz isso, e é a visão de mundo que a gente tem. Como você falou, se a humanidade se extinguisse, será que a gente ia no caminho da lei de Newton de novo? Né? Será que eu ia descobrir não a lei de Newton, mas o monte? Será que eu ia começar pelo Modified Newtonian Mechanics? Né? Talvez a gente fosse começar, a nossa teoria inicial não fosse Newton, fosse monte, por exemplo. Ou fosse a mecânica quântica. Quem sabe a humanidade começasse a fazer ciência pela mecânica quântica, né? Não pela mecânica clássica. Isso é uma questão de evolução, cultura, né? Mas aí eu acho que tem assim, uma coisa que eu não sei se é sabedoria ou loucura, né? Se você está vendo o fato, o natural, sei lá, por exemplo, você está vendo fatos. Então, vamos dizer, isso que o Ismael fala, será que você tem uma cosmologia fato? A cosmologia é isso aí que se vê. Você vê a luz, acabou, né? Então o Galileu não é naquele espectro. No LHC também, o que você vê, na verdade, são pouquíssimas coisas. Você vê próton, nêutron, etc. O resto que você vê é assim, a partir de poucas coisas que você realmente vê, você tira o resto. Mas, digamos, se você está vendo o que chama fatos, Sim. o livro até onde vai a loucura, e até onde vai uma sabedoria maior. Quer dizer, não, eu estou falando a questão, como o Eric falou, vai até exagerar um pouco. Mas assim, está exagerando, claro. Mas é nessa direção, claro, que a gente para por aqui, vamos dizer, a realidade é a realidade, mas a gente também não deve esquecer que a gente está fazendo uma representação. A matemática é uma representação da natureza, né? Você pode mudar a matemática, por exemplo. Será que você mudou a natureza porque você mudou a matemática? É uma representação. E o Dirac terminou os dias dele falando sempre isso. Ele falou, o problema nosso em física, dentro das últimas frases dele, a coisa que resta, foi praticamente a mensagem do fechamento dele ali nas aulas, ali, no ciclo de discussões, foi que a gente está fazendo física hoje com a instrumentação matemática com a qual nós estamos viciados, que é a geometria, que vem lá dos gregos, aritmética, né? Geometria. Aí, com Newton, a gente entrou na era da análise, aí você fixou terrivelmente na análise matemática. Aí da análise, a álgebra, aí veio a álgebra, depois veio geometria riemanniana, geometrias novas, geometria riemanniana, geometria projetiva, aí vem teoria de grupo, então você entra com um conceito, uma matemática nova na física. E aí você foi trazendo, depois com a teoria de Gauge e tal, você começa a trazer a noção de espaços fibrados, a topologia já entra na física, já para a própria relatividade geral, né? A geometria riemanniana entra, mas não vamos esquecer que o espaço de eventos é um espaço topológico, antes de ser um espaço riemanniano. Então, a topologia foi. Então, eu lembro que o Dirac falava, o professor Dirac falava, a gente está muito viciado nessa matemática, que é uma representação da natureza. Talvez a gente precise mudar um pouco a matemática para ver outras coisas que só com isso a gente não vê. A análise talvez não leve a gente mais a nada, levou a tudo que podia dar. A geometria também está exaurida. A topologia está entrando em física. Então, vamos usar um pouco a lente da topologia para a gente ver se a gente consegue perceber novas coisas. E foi muito bom isso, porque a topologia entrou mesmo. E através da topologia, hoje a gente construiu novos materiais, hoje a gente tem isolantes topológicos, matéria em estado topológico, spintrônica, isso está muito ligado à topologia. Então a topologia entrou em física e abriu a cabeça, abriu a física para outras direções que talvez sem a topologia ela não iria alcançar. Teoria de números está entrando agora, todo esse pessoal atiar, o item. Então o pessoal está investindo na teoria de números para fazer novas incursões, né, sobre a natureza. De repente a questão da gravitação quântica, a questão da unificação, se a gente quiser insistir. Eu lembro que o Dirac falava, com álgebra, análise, geometria e álgebra, talvez a gente nunca unifique. Álgebra, análise, geometria? Álgebra, análise, geometria, topologia, teoria de grupos, isso, vamos dizer, até a topologia que o Dirac foi. Na época ele não falava ainda de teoria de números, né? Mas assim, você ele falava, com esses campos da matemática, a gente já fez muita coisa. Mas talvez quantizar a gravitação
unificar todas as interações, inclusive com a gravitação, baseado nessa matemática que a gente viciou desde os gregos, Newton, etc., não dê. A gente precisa de uma nova matemática, a gente precisa desenvolver que é uma outra visão de mundo, é como ele colocava. A natureza responde muito bem à matemática. As primeiras palavras do paper dele é aquele jeitinho dele simples de escrever. Tudo nos indica que a maneira mais, a ciência mais propícia para conversar com a natureza seja a matemática. As melhores informações que nós temos da natureza vieram da matemática. Então a matemática parece ser a ciência mais próxima da natureza. Então vamos insistir na matemática. Eu dizia, no momento que você colocou a teoria de grupo, cara, você previu muita coisa. Com a teoria de grupo você previu os quartos, que apareceram depois. Com a teoria de grupo você previu muitas partículas, que só previu W+, W-, previu Z0. Então a teoria de grupo abriu a física. Sem teoria de grupo, talvez a gente não tivesse feito as previsões dos quartos, por exemplo, que apareceram depois experimentalmente. Mas apareceram também porque você já sabia da teoria de grupo. Por que o cara resolveu bombardear alvos de prótons e de nêutrons lá no SLAC com feixes de elétrons altamente energéticos? Ele falou, não, eu vou refazer o experimento de Rutherford, mas não no átomo, no próton e no nêutron. Por quê? Porque Gell-Mann já me falou, pela teoria do H-Fold-Wave, que os prótons e os nêutrons são compostos de 3/4. Então você já sabia isso da teoria de grupo. E aí você faz a experiência já sabendo que você deveria encontrar estruturas internas no interior do próton e do nêutron. Então, quer dizer, a matemática, talvez se Einstein não tivesse colocado a geometria riemanniana na mecânica, a gente nunca pensaria pensar no buraco negro. O buraco negro é uma previsão no fundo da geometria riemanniana. Quando ele botou a geometria na gravitação, que apareceu o buraco negro, apareceu o colapso de estrela, sem isso, para a gente a estrela era um objeto que ficava piscando lá, emitindo luz, e a gente não sabia os processos. Então, tudo isso, eu não gosto de ficar parecendo que a gente fica desqualificando a física teórica, não é isso. Eu não quero ser antipático nesse sentido. Em outros pode ser, mas não nesse. Mas assim, é que a matemática, eu estou falando uma coisa que uma pessoa como Dirac disse, não é qualquer um. Ele falou, vamos seguir, vamos pensar. Se ele falou, vamos pensar. Então ele coloca isso. Olha para a matemática. Tudo que a matemática foi abrindo para a gente. Né? Sem teoria de grupo, a gente poderia ter descoberto o W+, poderia, mas a duras penas. De modos talvez muito empíricos. A teoria de grupo abriu, a geometria abriu, a análise abriu, a análise matemática abriu muito bem. E pela análise matemática, a gente chegou. O que está por trás da equação de Schrödinger? A análise matemática e a análise funcional. É o que está por trás da mecânica quântica. Mecânica quântica é álgebra linear, análise funcional e análise complexa. Matriz S, por análise complexa. Sem análise complexa, talvez a gente não soubesse sentir. A gente levasse muito tempo para entender o que é um estado ligado, que é um polo na matriz S. Que é o ponto, quer dizer, todas aquelas estruturas analíticas da matriz, polos, pontos de ramificação, cortes de ramificação, tudo isso tem zeros, tudo isso tem um significado físico muito claro. Então, se eu não soubesse, por exemplo, funções analíticas, se eu não soubesse análise complexa, a física estava lá atrás. Então, aí, com a análise complexa, a gente descobriu coisas. Fez previsão de estados ligados, né, na física agrônoma, na década de 70, naquela época do Bootstrap, né, quem fez grandes previsões foi a análise complexa. Então, nesse sentido, né, a gente tem que pensar que a matemática, quer dizer, essa representação, se eu mudar a matemática, talvez eu vá descobrir muitas outras coisas da natureza que estão aqui do nosso lado, que nós não vemos. Os anjos. Será que os anjos a gente só vai descobrir usando alguma matemática que me dê anjo? Não, o anjo está aí, de repente está aqui com a gente, o anjo da guarda, né? Mas eu preciso de qual matemática para fazer de eu anjo? Sei lá, de repente mudando a matemática, você vê anjo, vê fantasma, né? Vê a encarnação, trisavô. Sei lá, é a matemática. Então, eu não estou entrando no delírio, olha, mas vamos raciocinar dessa forma, porque eu acho que o Dirac colocou muito essa reflexão. Para quem ouvia ele, né, os evangelhos segundo o vovô Dirac, né? Segundo, né, nesses sermões que ele fazia, cara, a gente ficava alucinado. Como nós, né? Coisa que você pensar pro resto da vida, né? Poder talvez desenvolver se a gente tiver competência. Né? Aí te pergunto, a loucura que eu falo assim, essa questão da existência
de uma cosmologia fácil. Sei. O Galileu não tinha, o Galileu não chamava em outra palavra, era sexo puro, assim dizer. E de repente você com essa eu não entendi, Júlio. Essa metáfora. Eu entendo todas, menos essa do Galileu era sexo puro. Mas eu só quero dizer o seguinte, para mim você... Tchau, depois você vai me explicar isso. Tchau, bem. Que você dá uma cosmologia fácil. O Galileu era uma cosmologia direta, pura. Desde o que é o universo? Está se expandindo? Ou você está dentro de uma rede de situações, vendo a expansão dele? Até essa coisa aí. E é porque a gente vai, o cara, a moça veio aqui e falou, você fez, você fica assim, você não vai estar discutindo, entendeu? Mas será que na verdade, que você muda a velocidade da luz, você muda a cosmologia? Deu o peito de tirar lá. O peito das constantes fundamentais. Né? Se eu mudar, ele mostrava o tamanho do universo, né? Tudo muda. Aquele trabalho dele, né? Constante, eu acho que é cosmologia e os grandes números, né? Você tem esse artigo de Dirac? É muito bacana, vou te mandar. É um artigo também de reflexão sobre cosmologia e os grandes números da física. Se você pegar C e mudar, você pega tudo que todo mundo já fez e joga fora. Você começa a mudar seco, você joga tudo fora. Fina, claro. Tem livro de cosmologia pronto, você põe na fogueira e acabou. Pode falar, Dória. Eu me lembro uma figura que sempre apareceu, que ele preocupou muito a descoberta do Clark Charman. Certo, isso. Quando a gente já era menos pequenininho, e apareceu, né? Aí apareceu aquelas composições, e é possível aquele professor Tim, não aparece de gravata, assim, e com o gráfico da ressonância. Da ressonância. A pergunta que a gente faz, tudo isso é galileano, não é? Até que ponto que fica isso aí? Na época a gente mal sabia que era. Hoje a gente pergunta, eu já começo a não saber nem nada. Na época a gente não sabia nem que era Galileu. Né? Bom, pessoal, 54 foi um ano chave para tudo isso. Estou colocando um pouco assim, quais são os momentos importantes no desenvolvimento dessa teoria eletrofrágil. As teorias de Young, Mills e Shaw. Estou colocando o nome do Shaw porque faz parte da cultura, apesar da mídia ter apagado o nome dele, né? Fala teorias de Young Mills, mas o Shaw foi uma pessoa que fez o trabalho de Young Mills 6 meses antes, só não publicou porque ficou na tese de doutorado dele. E ele não era aluno nem do Young nem do Mills, era aluno do Salano. Ele foi o primeiro estudante de doutorado do Salano. A primeira tese que o Salano orientou foi justamente na construção das teorias que depois se chamaram de Young Mills 6 meses depois, porque o Shaw não publicou o paper, porque ele não quis publicar, ele não era produtivista. E o Young Mills publicaram com ele. Ele fez o trabalho em janeiro de 54 e o Young Mills fizeram o trabalho em junho de 54. Publicaram, tocaram no Physical Review e ganharam crédito, claramente, porque eles publicaram. O Shaw não publicou, mas ele fez o trabalho, chegou às teorias de Young Mills antes, né? Então, vou falar. Professor, o senhor sabe se tem como usar esse trabalho dele? Do Shaw? Eu escrevi para ele, no ano passado, a gente comemorou os 60 anos do paper de Young Mills. Aí eu entrei, o Shaw está vivo ainda na Universidade de Hull, na Inglaterra, ele é inglês. Aí eu escrevi para ele, ele falou que nem ele tem a tese aqui. Ele falou que não tem. Ele aí parece que está na Universidade de Cambridge. Ele me mandou vários extratos de coisas escritas, né? Ele mandou o esquema da tese dele todo, mas ele não me mandou o conteúdo da tese. A gente ia ter um caminho, né? Falei com o Célio. Tem um aluno nosso que é lá do IFES, Sei. Ele foi para Harvard. Tem Harvard. Parece que por lá ele pode tentar conseguir o artigo isso Shaw. Tá, então tá. Da tese. Da tese em Shaw, tá em Cambridge. Tá nesse meio tempo, tempo de ele olhar lá e dar a resposta. O Shaw foi muito simpático, respondeu, contou um pouco da história dele, falou pro Shaw. E o Salão já falava isso um pouquinho, né? Falava, você publicar, o Salão ficou cobrando isso a vida dele toda, né? Porque o Salão era meio publicador, né? E o Shaw era meio assim, tranquilão, não queria se queimar, assim, fazer com essas coisas, né? Aí ele fez o trabalho, deixou na tese, aí escreveu a segunda parte da tese, que foi sobre física hadrônica, porque essa época os Hadrons estavam bombando.
E aí, quando ele defendeu a tese, mas aí o Yang e Mills publicaram o paper primeiro, mas era coisa independente. A maneira como o Salan sugeriu para o Shaw era primeiros princípios. O Yang e Mills fizeram baseados realmente em teoria de Gage, né? Bom, teoria de Yang e Mills Shaw, por que elas marcam um momento muito importante, sobretudo para as interações práticas? Sobretudo para as interações práticas. Porque Yang e Mills Shaw, eles mostram que eles fizeram um trabalho, quer dizer, na verdade, o Shaw também. O Shaw estava mais ligado à interação de espinho em geral. E o Yang e Mills, na verdade, eles estavam ligados em interação forte. Então, na verdade, eles estavam produzindo uma teoria de Gage com simetria SO2 local para o espinho isotópico forte. Vou colocar pronto, tá, gente? Vou dar 4 horas já, tá? Então, para o espinho isotópico forte. Então, a ideia do Yang e Mills era fazer uma teoria a lá eletromagnetismo, né, alguma coisa mediana, em contraposição ao que o Yukawa tinha feito em 1935, que era a troca, né, prótons e nêutrons interagindo, trocando mesons pi. Então, Yang e Mills quiseram olhar, não, vamos pensar no paradigma do eletromagnetismo, uma teoria de Gage local, com interações de Gage, uma simetria local. E aí eles fizeram, mas construíram para interação forte. E aí o que eles obtêm, que é muito importante? Eles obtêm bósons vetoriais intermediários. Né? Então, eles obtêm os chamados bósons vetoriais intermediários. E claro, sendo a simetria SU2, como nós vamos compreender na próxima aula, né? Eles têm 3 cargas elétricas. Então aparecia um bóson B+, um bóson Bmi- e um bóson Bmi 0. Então apareciam 3 bósons carregados. Só que não eram bósons escalares, não eram primários que menos e zero, porque os πs são pseudo-escalares, partículas escalares. Esses eram partículas vetoriais. Então apareceram partículas vetoriais, ou seja, tipo fóton. Só que, como o Glória gosta de dizer, fótons carregados. E massa 0. E aí era o grande problema. Se a massa é 0, o alcance da interação é infinito. Mas eu estou diante de um grande problema fenomenológico. Por quê? Porque as interações fortes, elas têm domínio limitado, elas são confinadas ao interior do duplo. Então, o que você esperaria é que o alcance da interação fosse na faixa, né, de um ferro, 10 a menos 15 metros. Eu esperaria. Domínio, interação nuclear, ela fica no duplo, ela deve ter um domínio bem limitado. E isso, então, implicaria, né, bósons de Gage que tivessem massas na faixa, né, lá dos 200 metros. Mas não é isso que está acontecendo. A teoria de Yang e Mills dá massa 0. Então, mas isso foi importante. Na época, esse problema foi interessante porque ele colocou a questão. Então, talvez isso nos obrigue a pensar como gerar escalas de massa. Então, mas o paper ficou bem na barra de ferramentas, justamente por isso, porque ele não reproduziu o alcance, então o pessoal ainda pensou, não, e o Yukawa ainda está valendo, porque os mesons π têm justamente massa na faixa de 140, estou na ordem de grandeza, né? Estou nessa faixa aqui dos 10 a 2 MeVs. Melhor do que isso, está me dando 0. 1954. Mas Yang e Mills fala, bom, eu reproduzo o eletromagnetismo e se eu tiver uma simetria SU2 local, eu vou ter esse panorama. Partículas carregadas eletromagneticamente, massa 0. E também isso abriu uma questão conceitual em física. Ninguém nunca viu, até hoje, na natureza, partículas de massa 0 com carga elétrica. Por algum artifício da natureza que ninguém provou ainda, para ter carga, parece que é preciso ter massa. Não tem nenhum teorema, nada prova. Você não consegue provar que partícula carregada tem que ter massa. Você pode ter indícios, né? Você pode colocar qual é a suposição que eu faço. Eu ganho inconsistência se uma partícula massiva tiver carga, então tem estudos nessa direção. Mas a relação entre carga e massa é uma relação delicada. Então isso também foi uma coisa assim que deixou meio de saia justa essa forma de pensar. Porque ao mesmo tempo que eles têm carga elétrica, eles têm massa 0.
Então, essa foi um pouquinho a dificuldade. Mas aí vamos só para terminar o ciclo de pensamento, para a gente fechar uma era, que foi a era que deu uma grande definição, para trabalhar isso aqui. Eu não vou, até talvez tenha pulado, mas bom, eu acho que é mais pedagógico eu ir para 1954 primeiro e agora ir para 1951. 1951, aparentemente, tem um resultado que pode parecer inconsequente para tudo isso, que é o resultado da tese de doutorado do Salan. Na tese de doutorado do Salan, ele desenvolve uma coisa que foi lá sugerida pelo Dirac, que era rever a eletrodinâmica quântica para partículas carregadas com spin zero. Então, as partículas não são mais eletrônicas, mas são partículas escalares carregadas, que é o que a gente chama de QED escalar. QED escalar. Então, Salan concluiu isso na tese dele, e aí já se sabia a teoria da renormalização, e a conclusão que o Salan teve é que se os bósons escalares são carregados e eles têm uma eletrodinâmica quântica consistente, eles precisam ter uma alta interação. Então, uma teoria de bósons vetoriais escalares, a gente teria os escalares interagindo com os fótons, mas a gente tem também que ter alta interação, escalares em alta interação. Então isso era uma novidade na época. Que eu quero fazer uma teoria puramente eletromagnética, mas os princípios das teorias quânticas de campo, ou seja, o princípio, não o princípio, mas o critério que está em jogo é o critério da renormalização. Para partículas escalares carregadas interagirem com fótons e levarem e nós temos uma descrição renormalizável, é preciso que as partículas carregadas escalares auto-interajam. Então essa interação aqui não é uma interação eletromagnética, é uma interação extra, não é eletromagnética. Então isso foi uma pista muito interessante na época, e foi por isso que o Dirac queria que o Salan estudasse isso. Por quê? Por que a pista foi interessante? Porque se você vai estudar o eletromagnetismo de partículas que agora não tem mais spin meio, mas tem spin zero, ou seja, você saiu das equações de Maxwell, você percebe que essas partículas escalares elas têm uma outra interação, que não é a interação eletromagnética. Elas têm, então aparece uma outra interação induzida pelo eletromagnetismo. Mas a constante de acoplamento dessa interação não é a carga elétrica e não depende da carga elétrica, é uma constante de acoplamento independente. É como se, quer dizer, a gente tem isso. A gente tem o acoplamento, a constante de acoplamento dos escalares carregados com o fóton também aqui, tudo aqui é eletromagnético. Só que a renormalizabilidade, para essa teoria aqui ser renormalizável, é preciso que esses escalares tenham uma interação quântica. E depois, claro, todos vocês já, os olhos de Lince, já reconhecem aqui o potencial de Lince. Né? Então, isso já foi uma antecipação de que os escalares precisam ter alta interação dentro de um cenário puramente eletromagnético. Bom, esse resultado ficou na barra de ferramenta também. Salan simplesmente resolveu essa questão, mas ainda sem perceber como isso poderia ser importante para as interações práticas. E aí vem o trabalho do Yang Mills, que é esse trabalho, né, que deixa a coisa meio suspenso, porque não tem mais. Muito bem, aí só para terminar a aula de hoje, a gente vai ter um corte, dizendo, esse capítulo pode acabar aqui, a gente na semana que vem já começa um raciocínio mais novo aí, que é o DOPAR, que é o 56, trabalho de 56. Então, em 56, nós temos dois resultados altamente importantes.
que é o trabalho do Yang e do Li, ou Li Yang, né? Oi, André, tudo bem, cara? Tudo jóia, tudo aí. Trabalho do Li Yang sobre a violação da paridade nas interações práticas. Então, isso foi o marco. A violação de paridade nas interações práticas. E um outro trabalho crucial, inspirado por essa questão, e aí se descobre os neutrinos, se vê que os neutrinos têm massa zero, a paridade é violada nas interações práticas, os neutrinos previstos em 31 são descobertos e têm massa zero. Então, esses dois fatos são revelados lá na conferência de Seattle de 56. Salam estava na conferência com Li, Yang, estava muita gente lá, o Nambu estava lá, o Feynman estava lá, jovem, disse que o Feynman era super arrogante, jovem, assim, brilhante, né? Era o gênio americano da hora, né? Então estava lá, dando pilado em todos os seminários, se metendo com tudo e com todos, né? Então foi uma conferência muito estimulante, segundo o professor Salam. Então nessa conferência aí, Li e Yang apresentam a violação de paridade e apresenta-se o neutrino de massa zero. E aí Salam volta correndo para casa, isso foi em setembro, em novembro de 56, ele publica um trabalho sobre, ele introduz a noção de simetria quiral, que é a coisa fundamental que vai dar para nós o SU2, né, da interação prática. Então, o trabalho da simetria quiral do Salam, de 56, é simplesmente Salam, a questão que se coloca é uma questão simples, que na verdade foi interrogada para ele na defesa de tese de doutorado. Foi o Page, isso. Um dos examinadores da tese dele perguntou para ele se ele saberia de algum princípio que poderia indicar uma simetria que tivesse por trás da existência de ferros de massa zero. Ele falou que não sabia responder, nem o cara sabia também, né? Ela perguntou já aqui, faz aí, o que você chuta aí? Então, quer dizer, o fóton, a massa zero do fóton é fruto da simetria de Gauge das equações de Maxwell. E aí Sam falou, agora já que os neutrinos realmente apareceram e tem massa zero, tem que ter uma simetria por trás da massa zero do ferro. Se tem uma simetria por trás da massa zero do bóson vetorial, deve ter uma simetria por trás da massa zero do término. E aí ele falou, vamos buscar isso. E aí encontra a simetria quiral. A simetria quiral é uma simetria associada, é a simetria, vamos dizer, associada a neutrinos de massa zero. Então, o que foi fundamental agora? Salam veio dessa conferência com essa ideia. E ele resolve, ele escreve esse paper, manda para o Paulo senta o sarrafo nele, diz para ele jogar aquele paper fora, que era besteira, foi desaforado lá, mas ele mandou o paper para a revista e aceitou, mas Paulo abominou o trabalho dele. Bom, isso foi uma parte. Aí, só para fechar o ciclo, Salam liga agora a quebra da paridade em 56 com os bósons de Yang e Lewis. A quebra da paridade, o que Salam fala é isso. Se a paridade é quebrada e o neutrino tem massa zero, mas o elétron tem massa não nula, então a ideia de Salam foi: o mundo deve ser quiral. Porque justamente a paridade é quebrada porque você tem um desbalanceamento na quiralidade. Você tem elétron left, tem neutrino left, mas não tem neutrino right. Tem elétron right. Então tem um desbalanceamento. Então o mundo tem uma quiralidade bem definida. Então, mas aí, um mundo com quiralidade bem definida, ele só permite acoplamento com bósons vetoriais, não com bósons escalares. Você pode ter acoplamento com bósons escalares também, mas os acoplamentos tipo correntes, acoplamentos tipo eletromagnético, tem que ser com bósons vetoriais. Então, em 1956, quando a paridade é declarada ser quebrada nas interações fracas, e o Salam adota a postura de que eu tenho uma quiralidade desbalanceada no universo, eu tenho mais partículas left do que partículas right, ele encontra um lugar
para o paper de Young Mills Short. Ele encontra porque ele estava por dentro da situação. O paper não era só do Young Mills, o paper era do Young Mills, mas a ideia estava no grupo dele também. Então ele sabia que aqueles bósons vetoriais tinham um lugar muito bem definido. Não foi o Young Mills que trouxeram, recuperaram o paper deles próprios para as interações frágeis. Foi o Salano, porque por causa da simetria aqui. Então na próxima aula, a gente vai começar a ver que é aqui que nasce a interação eletrofrágil. Aqui está a gênese da interação eletrofrágil. Por quê? A gênese está aqui, porque nós vamos querer férmions left, separadamente férmions right, e aí os bósons vetoriais eles podem interagir só com o setor left, sem misturar com o setor right. Então, a gente vai ver na próxima aula, por argumentação de simetria de Lorentz, os bósons vetoriais eles podem se acoplar só no setor left, não precisa ter setor right. Se o mundo fosse todo left, ainda haveria bósons vetoriais. Então, o bóson vetorial ele pode também aproveitar, ele se acopla com um férmio que só tem uma quiralidade, o escalar não. O escalar jamais, por invariância de Lorentz, o escalar não se acopla com um férmio que tem uma única quiralidade. Por isso, no modelo padrão, o neutrino fica de massa zero, porque o bóson de Higgs é um escalar. O bóson de Higgs sendo um escalar, ele nunca vai se acoplar com o neutrino, porque o neutrino não é right, só é left. Agora, por que o elétron ganha massa? Porque o elétron tem left e tem right. E a gente vai ver na próxima aula que um left com right se acopla com o escalar. E aí, quando esse escalar quebra a simetria espontaneamente, o férmio ganha massa. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar isso melhor. Mas eu só estou dizendo que estou só juntando as ideias para a gente saber o que está fazendo, só para a gente poder reconstituir as peças do quebra-cabeça. Então, aqui tem um outro momento importante. Os férmions quirais, eles interagem independentemente da quiralidade, como cada setor interage independentemente com os bósons de Tate. E, se eu quiser juntar férmion left com férmion right, para eu poder fazer esse acoplamento de left e right, que eu preciso, porque o elétron tem left e tem right, o único jeito é usar os escalares. Então, os escalares estão aqui. E esses escalares têm que ter um potencial quântico. Então, o campo de Higgs já está lá. Não se chama campo de Higgs, não se chama campo de Salano, outras questões. Mas é o campo de Higgs já está lá. Exatamente isso que é percebido nesse trabalho de 56. Então, a partir daí, a gente está pronto para começar a ver por que SU2 e 1 da teoria eletrofrágil. E depois, claro, o campo de Higgs virou campo de Higgs, porque o professor Higgs foi quem descobriu que esse campo não era só um campo que permeava o sistema eletrofrágil. Esse campo também flutua e produz flutuações que são partículas escalares. Então, quem descobriu que o campo de Higgs tem excitações sob a forma de partícula foi o Higgs, foi o Brown, foi o Engler, foi o Kibble, foi o Hague, foi essa turma toda, mas o crédito foi dado para o Higgs e para o Engler, né? Mas assim, tem o Kibble também, né? Então tem toda era uma questão de, era um momento, né? Era um condensado de ideias naquela época, mas eu só estou colocando os fatos aqui. Então, nesse momento, 56, as peças começam a se encaixar, por causa da quebra da paridade. Aí está o grande mérito do trabalho do Lee e do Yang. Eles mostram que o mundo é quiral, do ponto de vista das interações frágeis. Aí o paper de Young-Mills começa a ganhar forma, ele foi feito para as interações fortes, mas não funcionou. Mas aí você traz ele para as interações frágeis e ele funciona. Claro, e depois o paper de Young-Mills funcionou para QCD, mas não para SO2, ele funcionou para SO3 de cor, não para o SO2 de espinho isotópico que eles fizeram. E aí, nesse mesmo momento, Salano recupera a tese de doutorado dele e fala, bom, mas o elétron não é só left, o neutrino é só left. Então o neutrino se fica muito bem com o bóson de Gauge. Mas o elétron tem uma parte left e tem uma parte right, então ele precisa do campo de Gauge também.
Mas o elétron, tendo uma parte left e uma parte right, ele vai precisar do escalar também. O neutrino dispensa o escalar. E ele vai ficar sem massa por conta disso. Mas o elétron precisa do escalar. E ele vai ganhar massa por conta desse acoplamento de um campo. Então, a gente vai ver. Quem já fez os cursos passados de eletromagnetismo sabe, a gente vai só chamar a atenção para quem não está muito habituado, que é muito simples de ver isso aqui, usando as representações do grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz mostra para a gente por que o vetor pode interagir só com o setor left, independente do setor right, mas por que o escalar ele precisa das duas polaridades para interagir. Não existe um acoplamento que seja fermion left com escalar. Isso viola a simetria de Lorentz. O único jeito de não violar a simetria de Lorentz é pegar fermion left, fermion right e colocar escalar. Isso não viola Lorentz. E com o vetor é o contrário. Eu preciso do fermion left, preciso de outro fermion left para poder interagir com o fóton. Agora, se eu pegar um fermion left, um fermion right e interagir com o fóton, isso aqui quebra Lorentz. Então aqui viola a relatividade especial, aqui viola a relatividade especial. Então o escalar precisa dos dois, mas o vetor precisa só de um. Então isso aí resolveu. Isso aí é o mecanismo de Higgs. Bom? Então, combinado. Segunda-feira eu não vou poder dar aula desse curso. Então eu vou pedir ao Tião, que o Tião pode dar as aulas suplementares nos dias que eu não viesse. E aí quinta-feira eu pego essa aula, tá bom? Manda um e-mail de qualquer maneira para vocês no domingo, se gostar.